longa história, mas eu estava pensando em voltar a editar livros e encontrei casualmente o Clóvis Besnos, um grande amigo meu. Então, de conversa em conversa, chegamos à conclusão de que o Flávio seria o ilustrador ideal para o livro dele. E assim, comecei a frequentar a casa de Flávio novamente e nos encontrávamos praticamente toda quarta-feira, almoçávamos juntos e trocávamos ideias sobre livros, livros de autoria dele e outros livros como este, que a gente... Nesses papos que você teve com o Flávio, ele chegou a manifestar alguma preferência literária? Não, ele era muito apegado à poesia. Aliás, eu acho a obra dele muito poética, de uma forma geral. A ideia desse sarau, para usar um termo jornalístico, né, tem que ter sempre um motivo, né, um crime para fazer o sarau. O motivo que nos chamou a atenção para fazer esse sarau é que, primeiro, o Marçal Homem, que é um grande editor de poesia, mas José Armando Pereira é um intelectual de Itatiba, né, que veio morar em Campinas, fazer a PUC e começou a se relacionar com o CCLA. Isso no começo dos anos 60. José Armando veio para cá e nessa relação com o CCLA, ele até me contou numa entrevista que a primeira coisa que ele viu aqui no CCLA foi uma exposição de jornais anarquistas do Edgar Lerroth, que depois veio a pertencer à Unicamp, o arquivo dele. Pois então esse Edgar estava expondo aqui no CCLA os jornais anarquistas, né? O José Armando falou que foi a primeira experiência. A partir disso, ele começou a se relacionar com Campinas, principalmente com o seu Marino Zigiati, que dirigia o departamento de cinema daqui. E nesse departamento de cinema, o Zé Armando participou muito, né, Roger? Fazendo debates, né, fazendo até curadorias, eu creio, né? Pois bem, o que o Armando tem a ver com o Marçal? O José Armando, quando ele vai para São Paulo, já nos anos 60, e em São Paulo ele começa a pesquisar muitas artes plásticas, né? E literatura também, a ponto de até ele ter publicado um livro que chama Vanguarda na Província, pesquisando como se deu as vanguardas no Brasil nas províncias, né? Seja em Itatiba, Campinas, Ribeirão Preto e até na região metropolitana de São Paulo também. Então, nessas pesquisas do Zé Armando sobre literatura e artes plásticas, esses dois temas eram as pesquisas do Zé Armando. Continuando, né, numa entrevista que eu fiz com o Zé Armando, ele diz que ele chega, evidentemente, ao Marçal Homem. Num determinado momento, ele conheceu o Zé Armando, porque ele já estava em São Paulo, né? E aí começou a reunir livros e conheceu os escritores, né? Porque ele está em São Paulo já, né? E aí ele resolve fazer um livro sobre Marçal Homem, que é um compêndio em que ele reúne boa parte dos livros que Marçal publicou. Não todos, porque todos é impossível. A Biblioteca Mário de Andrade hoje possui um grande acervo, sei lá, em torno de 800 a 1000 obras dos livros publicados pelo Marçal. Inclusive a coleção que o próprio Zé Armando fez. Para fazer o livro dele, que inclusive está exibido ali nas estantes ali, né? Para fazer esse livro, ele foi montando essa coleção de livros, né?
e ele doou para Mário de Andrade. Não só ele, como outras pessoas. Então, hoje, quem detém a maioria dos livros que o Massal publicou é a Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo. O Zé Armando publicou esse livro e, pois bem, aí foi o mote, né? Falou assim, vamos partir dessa pesquisa do Zé Armando, da qual eu participei também, porque boa parte do meu arquivo que eu tinha, dos meus livros, eu digitalizei e mandei para ele, para agregar ao livro dele. Porque, em se tratando de Massal, nada está completo. Porque a arca de interesses dele, aparentemente, é a poesia. Mas o conceito de Massal, de poesia, é muito elástico. A poesia, por exemplo, está nas histórias em quadrinhos, que ele publicou, nos desenhos de humor, porque o humor também é poesia, né? Tem uma relação direta com a poesia. Ele, inclusive, produziu cinema, que é o chamado cinema de invenção, né? Ou cinema marginal, como se dizia, né? O Ezra Pound inventou uma classificação, né, que era literatura de invenção. Há escritores que fazem uma poesia de invenção. Está um pouco à frente, né? E no cinema também existiu alguns cineastas. O Pasolini também inventou uma classificação interessante, né? Que é um cinema de prosa, há um cinema de prosa e há um cinema de poesia. O cinema de prosa é aquele linear, que conta uma história, começo, meio e fim. Mais ou menos isso. O cinema de poesia, não. O cinema não tem essa linearidade, já parte para experimentalismos, né? O Massal produziu 2 grandes filmes que se enquadram em filme de poesia. O primeiro deles, em 1967, foi Viagem ao Fim do Mundo, do Fernando Coni Campos, que é considerado o filme que deflagra esse movimento de cinema marginal, ou, como diz o Jairo Ferreira, crítico, cinema de invenção. O segundo filme logo em seguida, que o Massal produziu, que ele abandonou um pouco a literatura e foi fazer poesia, foi O Bandido da Luz Vermelha, do Sganzerla, que também é um filme que tem esse lado poético muito forte. Então, o Massal, ele é um ser assim brilhante, que, como falou a poetisa aí, a Renata Pallottini, ele era capaz, ou Moisés era capaz de fazer um filme com um formato tradicional, como o caso dela. É que depois, no documentário, ela explica. Mas o Massal fez um livro dela de pranchas soltas, em que os poemas podiam ser escolhidos na maneira que alguém quisesse. E não no livro encadernado que você é obrigado a ler com a numeração de páginas que o editor fez, né? No livro dela, não, é um livro de páginas soltas. O que é? É um Massal experimentador, que ele é afinado com as vanguardas, né? Também. Ele vai buscar a beleza na cultura japonesa, na cultura francesa. Esse caso, por exemplo, do livro da Pallottini, é francamente baseada na francesa, na Mallarmé, né? que atribuía ao acaso também na poesia. Poesia depende do acaso também. Pois bem, o Massal ele era afinado com a estética japonesa, o cinema, né? Tudo. Os quadrinhos, por exemplo, ele publicou o que hoje se chama de graphic novel, né? Graphic novel é um conceito hoje que o gibi antigamente ele era feito em banca. Você ia comprava na banca.
era um veículo de massa. Todo mundo lia, seja super-herói, como infantil. Pois bem, depois, na Europa, inventou-se outro conceito, que era uma obra fechada, como se fosse um livro de poesia ou de romance, que é a graphic novel. O Massal publica em 1973 um livro que chama Karma de Gargot, que é histórias em quadrinhos nesse estilo. Né? Na Europa já se fazia isso, já nos anos 60. Mas no Brasil não. Aqui no Brasil a gente já estava nas bancas ainda com os gibis na cultura de massas. Né? O Massal publica esse gibi desse rapaz que se chama Sérgio Macedo. E Sérgio Macedo depois ele vai para a Europa. Lá ele se reúne a um grupo que formaria os quadrinhos modernos, que é uma revista chamada Metal Hurlant, que depois, nos Estados Unidos, foi feita uma versão chamada Heavy Metal. Né? Os quadrinhos adultos, poesia, de ficção científica. E o Massal publicou isso em 1973. Publicou, por exemplo, a geração, em 1962, ele publicou um álbum da geração que depois iriam fazer o Pasquim. É um álbum que a gente considera como o primeiro álbum moderno de caricatura do Brasil. Porque o humor brasileiro é muito rico, já vem do século XIX. Tem muitos álbuns, mas quem renova nos anos 60 o humor é a geração do Pasquim. Jaguar, Ziraldo, Fortuna. E ele publica esse primeiro álbum em 1962. Inclusive está exibido aí. Então o arco de interesses do Massal era muito grande, né? E ele era... Eu aconselho todos vocês verem esse documentário, porque ele é muito bonito, porque ele explica qual é a personalidade do Massal. Ele vem para o Brasil pequeno, logo em seguida, na época da guerra mesmo. O pai dele era militar no Japão, que lutou na Manchúria. Quando ele volta, esse militar resolve abandonar o exército, né, e vir para o Brasil para tentar a vida aqui. E esquecer a guerra. Né? E o Massal vem junto. E aí, nesse período que ele está aqui, ele se defronta com a cultura brasileira, né? Com a cultura brasileira. E nesse documentário há um negócio muito interessante, porque essa documentarista, ela contrapõe esse pessoal dos bumbos aí, como é que chama? É um grupo de tambores que veio para o Brasil, né? Há muitos anos atrás, e eu acho que se apresentou em São Paulo, eu não lembro o nome do grupo, que é violento. Assim, ele não é contido. Então, na cultura do Massal, o Massal consegue colocar o Japão contido e o Japão mais aberto, né? Que é o caso. E ela se contrapõe mais depois a um desfile de escola de samba, tentando fazer uma aproximação do Brasil com o Japão. E se você for ver desfiles de música, de rua no Japão, tem um documentário do Chris Marquet sobre o Japão, belíssimo. Tem lá um momento que aparece um desfile que não é de samba nem de escola de samba, é de cultura japonesa. Mas você vê nitidamente ali que aquilo é fazendo uma analogia com o nosso desfile de escola de samba, é a mesma coisa. O Massal percebeu isso. Então ele traz as duas coisas, a cultura japonesa, o Zen, e o Japão também, que absorve o mundo inteiro. Porque o Japão também absorve. Depois dos anos 40, o Japão é macunaímico também, tanto quanto o Brasil.
A gente pensa que essa questão do Macunaíma, né, é, uma, é apenas o Brasil que tem. Não, o Japão é macunaímico. No pós-guerra, ele absorveu muito da cultura ocidental. Nesse documentário do Chris Marquez, fica muito explícito. Pois bem, o Masao ele traz essas contradições todas, né, do Japão, e os livros que ele fez, ele mistura com a grande erudição dele, que é universal. Então ele não faz diferença. Não à toa que ele publica os surrealistas, né, os beatniks, né, os Ganzerla, né, que faz um cinema experimental, né? Então ele é aberto para o novo, né? Ao mesmo tempo, ele traz toda a carga da cultura dele, né? Que é o Zen, né? Se você vê o documentário, ele é um Zen, né? Se vocês notarem, ele fazia as bonecas dos livros, né? Recortava aquelas letras 7, compunha à mão, cortava, colava com cola. É uma atitude zen. Mais para frente no documentário, mostra, por exemplo, ele fazendo a escolha das imagens que iria para os livros, né? Aí ele ficava horas olhando, parava, olhava, sabe? Depois andava um pouco, voltava, misturava as folhas dos livros para depois recortar as imagens e colar na boneca para mandar para a gráfica, né? Então ele é como o Jiro Takahashi, que era da editora Ática, né? Fala, ele ia para a gráfica também, né? Ele gostava, né, de meter a mão na massa, né? E ele era assim, ele metia a mão na massa e também frequentava os escritores, né? Ele era boêmio, muito boêmio. Então, publicou 13 livros da Hilda Hilst. Ele, assim, como que ele fazia isso? Às vezes ele também publicava livros de ricos, milionários, para fazer caixa, para publicar os novos, né, que não tinham condições, né? Também fazia isso, meio Robin Hood, né? Então é essa figura ímpar, né, que o Zé Armando conseguiu abordar no livro dele. É um livro que saiu pela Ateliê Editorial, foi lançado na pandemia, no começo da pandemia. Inclusive o Zé Armando fala que aconteceu um negócio muito interessante nesse livro, que o cara que ia publicar, quem publicou o livro do Zé Armando sobre o Masao foi a Ateliê Editorial, que é do Plínio Martins, né? Mas quem ia publicar originalmente era um cara chamado Frederico Nasser. Frederico Nasser era um artista plástico, também da época do Masao, né? Que depois abandonou a pintura e foi ser editor. Nos anos 80, ele publicou um livro que é considerado um dos livros mais importantes da área gráfica, que chama O Perfeito Cozinheiro das Almas do Senhor. É um álbum muito chique, quase impossível de ser feito, porque esse livro é do Oswald de Andrade, é uma reconstituição de um álbum da Garçonnière do Oswald de Andrade, em que todos circulavam, né? Todos os escritores, todo mundo escrevia, desenhava. E o Frederico cometeu a sofisticação de imprimir cada coisa dessas e era colado num álbum também, facsimilar. É um álbum, assim, hoje impossível de ser publicado. Pois bem, o Frederico queria publicar o livro do Zé Armando, que é a origem dessa. Nós estamos aqui hoje porque
por causa do livro do Zé Armando, que me guiou e nos guiou, né, pelo universo do Massal, né? Pois no dia do lançamento o Frederico ficou doente, muito doente, e não pôde publicar. E aí ele incumbiu o Plínio Martins de publicar pela ateliê. No dia do lançamento, morreu Frederico Nasser. Eu estava lá no dia, inclusive. Foi assim, emocionante, porque era ele quem ia publicar o livro, né? Que ele era da geração do Massal e era ele que queria publicar, né? Pela editora dele. Pois bem, essa é a homenagem que a gente faz ao Zé Armando, que não pôde estar aqui hoje porque ele está na Europa, está viajando. Inclusive ontem foi o aniversário dele. E então essa é a homenagem que a gente faz ao Zé Armando, que passou pelo CCLA, né? Deixou marcas aqui, fazendo palestras sobre cinema. Não sei se todos sabem, mas o departamento de cinema aqui do CCLA é muito importante. Seu Marino, ele era ligado a toda a Cinemateca Brasileira, e ele montou um departamento de cinema muito importante. Mas eu já estou saindo do assunto. Aí, voltando à exposição, é essa que é a homenagem. Os livros que estão expostos é uma tentativa de abarcar todas as artes. Não tem todos os livros que ele publicou, mas tem um pouco de cada. E eu esqueci também de dizer que o Massal, ele não era só ligado aos escritores, mas também aos artistas plásticos e artistas gráficos. Na concepção do Massal, e ele está correto, a poesia brasileira, ela não se preocupava muito com o visual dos livros, né? Tinha algumas editoras, como a Martins Fontes, por exemplo, tinha livros muito bonitos, ilustrados por grandes artistas plásticos, tudo, mas na poesia não era tão comum, assim, a não ser edições muito especiais, né? Fora do comércio, né? Mas o Massal, ele tentou arregimentar para a geração dele os artistas plásticos da época, né? Então ele foi aglutinando essas pessoas e trazendo para... Não sei como ele fazia, por exemplo, para pagar. Por exemplo, ele conta que ele conseguia ilustrações do MAB de graça. Ele até diz que o MAB não era de liberar, né? Mas fez muitas ilustrações para ele. Por exemplo, Wesley Duquili. O livro do Piva, que aparece aqui, as fotografias são do Wesley Duquili. Então, todos os artistas que estavam aparecendo na época também se relacionaram e começaram a ilustrar os livros do... Então, você tem um painel também, e ele fazia o seguinte, porque a questão do livro ilustrado é muito complexa. Você põe um ilustrador para ilustrar o texto, ou põe uma ilustração que não tem a ver com o texto, mas que dialogue com o texto. Essa é uma questão muito complicada. A gente vê na história do livro ilustrado que muita coisa, o ilustrador simplesmente deu imagem ao que está sendo dito no texto. O Massal procurava fazer um diálogo, né, entre as imagens e o texto, e não simplesmente ilustrar o texto, né? Então há essa preocupação dele, né, de poeta, né? Porque a visão dele como editor é uma visão de um poeta também. Um poeta editor. Aí o Massal, ele publicou os livros hoje, até pouco tempo, não.
Mas a partir do lançamento do livro, eu vejo isso muito bem. Como eu sou um rato de sebo, a partir do, do lançamento do livro do Zé Armando, os livros do Massal começaram a ficar raros, sebos. Por quê? Porque as tiragens eram pequenas, no máximo 1.000 exemplares. Então hoje eles são raros, por quê? Porque eles têm essa questão da literatura e das artes plásticas juntos. Então hoje, para se achar um livro do Massal hoje é muito difícil. A gente tem que... Há pouco tempo atrás era muito fácil. Então o livro do Zé Armando ajudou aos bibliófilos, atentem para o Massal, né? Então hoje já ficou complexo achar livro do Massal. Pois bem, mas há uma outra coisa também, né? Um outro gancho, né, para usar a palavra jornalística, que levou a gente a imaginar essa exposição e essa palestra, né, do Borges, do Alcides e minha, é que escritores de Campinas também tiveram livros publicados pelo Massal, né? Então, olhando pelo lado da província aqui, Massal teve muitos autores. Uma delas é Kemi ou Akemi? Fala. Akemi? Akemi... Como? Swat, né? Que é uma escritora daqui, teve livros publicados pelo Massal. O Goto, Roberto Goto, que é um livro de contos, né? Carlos Vogt tem vários livros publicados. A Hilda Hilst, ela tem 13 livros que o Massal publicou. A fase difícil dela foram publicados quem bancou foi o Massal, né? Hoje a editora Globo tornou até usou de uma certa maneira a coleção do Massal também, né? A parte de poesia ele usou muito quando a Globo relançou e tornou a Hilda mais popular, até usou um pouco do estilo do Massal, usando as ilustrações, alguns, né? Conseguiu ainda, mas eu esqueci o nome daquele escritor que você falou. Paulo Franchetti, né? Como? Paulo Franchetti. Paulo Franchetti. E também, João, esse Paulo Marques Del Greco. Sim. Ele é aqui da cidade, é de Pinhal, nasceu em Pinhal, mas aí pelo final de anos 50, começo, final de anos 50, ele frequentou muito aqui o CCLA, né? E o Sérgio Castanho, inclusive, conviveu com ele, lembra bem desse período. Eu não sei se nessa época o Zé Armando também já não estava por aqui, né? Eu não me lembro. Sim. Mas, então, houve essa lançamento original pela nossa ONU, e aí, mais recentemente, eu não sei se é um parente ou um amigo dele, que bancou aí essa reedição, né? Quem é aqui agora dele? E o Sérgio Castanho recebeu a visita desse amigo ou parente, aí guardou um exemplar para mim aqui também. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Lamentações de Fevereiro. Mas é outro que também teve esse vínculo aqui com o Campinas. Então, teve muitos escritores. Se a gente for listar, é que agora eu não estou conseguindo lembrar de todos. O Fran Carlos Reis, né? Fran Carlos Reis. A propósito, a gente acabou atrasando um pouco aqui, né? Porque eu entrei em contato com o Almir, né? Até convidando para ele estar aí, né? Mas como ele tinha compromisso, não pôde vir. Mas mandou a fotógrafa aí para registrar o evento aí, né? Até uma curiosidade, a prefeitura, acho que final dos anos 80, começo dos anos 90, ela fez um concurso de poesia e foi publicado um livro com
com esses poetas, né, desse concurso. Quem publicou foi o Massal. Por quê? O Massal estava aberto também a... Ele era uma gráfica também, né? Ele era um editor, né? Então, ele estava aberto a publicações também de poesia que não eram exatamente o universo que ele estava buscando, mas para rodar uma gráfica, para ele estar publicando, né? Então, ele publicou muito livro, assim, de muita gente endinheirada, né, também, que pagava um livro e aí esse lucro ele repassava para os outros autores menos conhecidos que não tinham público, né? Então, ele fazia esse jogo todo, né? Então, tem essa curiosidade, está exposto aqui, inclusive, o livro. Então, ele era aberto a essas... Bom, eu tinha muita coisa a dizer, mas acho que já estou falando demais, né? Se alguém... Bom, eu agradeço pelo convite ao João Antônio, ao Luiz Carlos. Preparei aqui um pequeno texto. Vou lê-lo. Receio não ter muito a dizer sobre a pessoa e o papel cultural de Massal Ono. Isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque foram bem poucos nossos contatos pessoais. Podem ser contados nos dedos de uma só mão. Em segundo lugar, porque é bem precária a memória que guardo dessas ocasiões. Na tentativa de repará-la ou compensá-la, seguirei o roteiro fornecido pelos livros, amálgama e razão de ser das parcas relações que aproximaram fugaz e tangencialmente nossas existências. Começo pelo livro Antologia de Poesia Nikkei, de 1993, fruto da dupla iniciativa da editora Estação Liberdade e da Aliança Cultural Brasil-Japão. A Estação Liberdade tinha sido fundada e pertencia então a outro editor de ascendência japonesa, Jiro Takahashi, com quem contratei no mesmo ano a edição e a publicação da novela Joana Sem Terra. Compõe a antologia poemas de 9 Nikkeis, apresentados em ordem alfabética. Akemi Waki, Laura Honda Hasegawa, Neide Keiko Nakamura, Pedro Yukio Sasaki, Roberto Goto, Roberto Saito, Roberto Yutaka Sagawa, Toyoki Nojiri, Yoji Fujiyama. A coletânea é apresentada por Akira Osakabe, que foi professor no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, né, no Departamento de Linguística, e Massal Ono comparece com um texto estampado na orelha da capa, que ele chama de lapela. Ele escreve o seguinte: eis que finalmente uma novel entidade e uma atuante editora assumem para si o encargo de registrar, para futura consulta por parte de estudiosos, a produção poética Nikkei. Antes que as escrituras desapareçam, antes que as boas vocações se diluam. Documento, registro, memória. Tudo isso representa esta antologia, primorosamente organizada pela editora Estação Liberdade, Aliança Cultural Brasil-Japão. Iniciativa de todo louvável. Momento mais oportuno, o da comemoração do 85º aniversário da imigração japonesa para o Brasil, quando já desponta a 4ª geração de descendentes dos pioneiros imigrantes
cá chegados, cheios de fé, força de trabalho e poesia. Os leitores poderão indagar o porquê da ausência de haicaístas nesta edição. Entenderam os antologiadores que a forma deverá ser autóctone, não alóctone, reservando-se para o haikai uma outra publicação, esta compreendendo autores não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Outro documento da maior importância, visto que o haikai é de difusão universal. Antologiadores e antologiados, pois, de parabéns. Agradecendo o privilégio do convite para a redação destas lapelas, muito obrigado, arigato, o Masao Ono, junho de 1993. Digno de nota é o cuidado com a expressão em língua portuguesa, que ressalta na escolha de uma palavra de uso raro, como alóctone, antônima de autóctone. Esta patente também a formulação sintética da informação, que embute uma comunicação prévia entre Masao Ono e os organizadores da coletânea, ao dar conta de que uma antologia de haikais ficaria para outra edição e ocasião. Mais implícito e provavelmente imperceptível aos que desconhecem a condição do nipodescendente, e mesmo dos que vivem imersos nela, é o que essa preocupação, até certo ponto comum a todos os participantes da antologia, ainda quando recorrem estilisticamente à gíria, sinaliza em termos de busca de integração, assimilação e aceitação pelo entorno cultural. O lançamento da antologia foi programado para o dia 16 de junho de 1993, uma quinta-feira, no Nikkei Palace Hotel da Rua Galvão Bueno, 425, a partir das 19h30. 19 horas e 30 minutos. Acredito que tenha ocorrido em data e local aprazados, pois me lembro de ter comparecido, mas não me lembro se Masao e Akira estiveram presentes. O livro seguinte é Como uma Erva Silvestre, versão resumida da autobiografia de meu pai, Tomekichi Goto, uma tradução de seu amigo Yoshio Yasuda. Masao Ono assumiu sua publicação, obtendo o apoio da Aliança Cultural Brasil-Japão. Nesse caso, deve chamar a atenção o esmero do editor na concepção e na elaboração da capa, que mescla elementos plásticos nipônicos e brasileiros. Íris, guache de Oshun Yamaguchi, sobre óleo de Arcângelo Janela. Vou passar para vocês para conferir. Isso foi em 1995. 4 anos depois, voltei a procurá-lo em seu estúdio para contratar a edição e a publicação de O H da História. Ele aceitou minha sugestão de capa, a pintura Vila R de Paul Klee. E de minha parte, não fiz objeção à sua interpretação da proposta do livro, que verteu para uma forma mais convencional o que foi concebido como uma obra coletiva, paródia das antologias de contos que se publicavam na década de 1970. Masao deu destaque ao nome Roberto Goto, que é apenas um dos participantes da antologia, figurando, aliás, em último lugar na ordem alfabética e, na estrutura da obra, no papel de um antologista-ontologista, alguém que figura em pé de igualdade com os demais autores, mas, ao mesmo tempo, como quem lhes confere ser e os reúne e ordena no âmbito da coletânea. Somente sob essa perspectiva se justifica que seu nome seja posto como autor dessa antologia ou outra, desempenhando a função, em última análise, de um zumbi, já que o autor, como sujeito pleno do que é narrado na obra literária, morreu.
é uma referência à teoria do Roland Barthes sobre a morte do autor, né? Ele questiona justamente a presença de um autor onipresente que seja o sujeito pleno da narração, do narrado, né? Então aqui eu trouxe a edição do Massal e a minha edição mais recente, como seria distribuindo, digamos, democraticamente os autores pela própria capa. Então, esse livro é uma paródia das antologias de contos, somente da década de 70. Por isso, uma antologia outra, não seria a mesma antologia, né? De novos contistas. Então, está... Bom, o onipresente Carlos Miller. Vou explicar agora, né? Na verdade, o nome que iria predominar é o de Carlos Miller. Em 1999, eu já dispunha dos outros 3 livros que acabariam compondo a tetralogia milleriana, cuja publicação só recentemente consegui concretizar. Então, os outros 3 livros são Lettera e Neon, O Aluno do Vento e Poementos Dugo. Trata-se sinteticamente de um painel fragmentado da fração de classe média que se sentiu alijada e marginalizada, política e historicamente, pelos efeitos do golpe de 1964, e que, existencialmente, reagiu com introspecção, frustração e os meios estéticos disponíveis então, como a linguagem cifrada, alegórica, hermética, elíptica, etc., além, é claro, da irreverência. Mas estou talvez me desviando do tema. Pronta a prova tipográfica, Massal me chamou para fazer a revisão. Respondi ao chamado e cumpri a tarefa, acho, num dia em que não tinha aulas. Trabalhava como professor, né, da rede de ensino. Recordo-me vagamente dele ter dito que revisão é um trabalho interminável. A cada nova prova, descobrem-se erros a merecer correção. Mas não me lembro de ter voltado ao seu estúdio para novas correções. E depois de ele ter remetido os exemplares de São Paulo a Campinas, não voltamos a ter contato. Esse é o meu relato, né? De Ilka Laurito, Sigilo. Não me perguntem nada de nada. Agora há um poema no rosto indevassável, selado. Não me peçam que fale, não me façam sorrir nem chorar. Há um arrulho doendo na fronde, nos olhos, nos lábios. Há uma pomba dormindo na flor da pele calada. Não me perguntem nada de nada. Agora eu sou apenas silenciosamente. De Paulo Bonfim, onde andará? Onde andará minha amada neste crepúsculo triste, nestas noites sem luar? Ó árvores desfolhadas, falai-me do meu amor. Onde andará minha amada nestas manhãs cor de cinza, nestas auroras sem cor? Ó folhas soltas dos ramos, falai-me do meu amor. Ó árvores desfolhadas, ó folhas soltas dos ramos, peregrina ventania, dai-me notícias de alguém, falai-me de meu amor. De Renata Pallottini, Cantadeira. Fazes pensar num quarto, água furtada, num leito modestíssimo insalubre, onde deitassem tua submissão. Ali,
tendo a cabeça subjugada, havias de cantar um fado triste para aquela original celebração. Alguém que por mulher te tomaria, e não como desejas, por canção. De Haroldo de Campos, poemas concretos. Branco, 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 branco. Vermelho, estanco. Vermelho, espelho, vermelho, estanco, branco. Mais, mais, menos, mais e menos. Mais ou menos sem mais. Nem menos, nem mais. Nem menos, menos. Se nasce, morre. Nasce, morre. Nasce, morre. Renasce, remorre. Renasce, remorre. Renasce, remorre. Re. Desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce. Morre, se. De Hilda Hilst, trova. Amo e conheço. Eis porque sou amante e vos mereço. De entendimento, vivo e padeço. Vossas carências, sei-as de cor, e o desvario na vossa ausência, sei o melhor. Tendes comigo tais dependências, mas eu convosco tantas ardências, que só me resta o amar antigo. Não sei dizer-vos amor, amigo, mas é nos versos que mais vos sinto. E na linguagem desta canção, sei que não minto.